Shalom, homens de honra, 4 de maio, Purim, revogando decretos. Nosso devocional é esse aqui, ó, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia. Porque, se de todo calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino? Esther 4:14. O que fala esse versículo para nós aqui? Vamos lá. Se te calares agora, o silêncio diante do propósito é uma escolha. Não agir também é decidir. Então nós temos duas decisões de agir. A gente pode ficar sem o propósito, decidir não estar no propósito e ficar em silêncio. É escolha nossa. Para não agir. Ok? De outra parte virá livramento. Deus não depende de ninguém. Ele cumpre seus planos com ou sem você. Então, independente se nós estivermos ou não, ele vai cumprir os planos dele. Tu e tua casa perecereis. Perder o propósito traz consequências. Fugir da missão tem preço. Então, eu e você temos uma missão aqui. Se a gente fugir, a gente vai pagar. E aí lembra lá, no primeiro significado, nós temos duas escolhas. Ficar em silêncio ou agir. Certo? Quarto, quem sabe se não foi para este tempo? Você não está onde está por acaso. Existe um propósito específico para este momento. Eu e você tem um propósito aqui. Deus já colocou. E qual a aplicação disso? Assim como Esther, Deus te posicionou para quebrar decretos espirituais, emocionais e familiares. Deus levantou Esther e Mardoqueu. Amém? Hoje não é tempo de se calar. É tempo de se posicionar. Então, nós não podemos ficar quietos mais, eu e você. Temos que levar a palavra, ou tem que ser levado. E é posicionamento. É tempo de entender. Você nasceu para esse movimento. Você nasceu para esse momento. Eu e você nascemos para esse momento. E nos posicionarmos e não se calar mais. Amém? E levar a palavra não tem que ser levado. Vou pegar o significado do nosso título aqui. Purim significa o quê? A palavra Purim vem de pur. Plural. Purim. Significa sorte. Amém? Pur no hebraico. Mas representa algo muito maior. Então ela significa, Purim significa sorte e representa algo muito maior. O que é isso? É uma festa judaica que celebra quando Deus reverteu um decreto de morte contra o seu povo. Como vemos no livro de Esther. Amém? Então é isso, ele reverteu. Porque o pessoal estava sendo perseguido por morte lá. Por isso que ele levantou Mardoqueu e Esther. E aí, ele reverteu o quadro. Amém? Trazendo o livramento para que ninguém morresse lá. Era para ser destruição. Deus entrou na história. O decreto foi cancelado. Olha lá.
Por quê? Porque Deus entrou na história, então o decreto foi cancelado. E virou vitória. Então, onde Deus entrou, virou vitória. Onde Deus entrou, virou história. Onde era para ser destruição, virou história. Onde era para ser cancelado, virou vitória. Porém, mostra que Deus pode mudar qualquer decreto contrário à sua vida. Então, tudo que está nos impedindo, Deus pode mudar o quadro comigo e com você. Porque nós temos um propósito. Nós não podemos fugir do propósito. Amém? Temos que ter posicionamento. Tanto eu e você. Vamos para a mensagem, então. Devocional de hoje, dia 4 de maio. A vigilância é uma virtude essencial na vida cristã. Um chamado divino para proteger o que nos é mais precioso. Assim como Mardoqueu, que permaneceu atento às ameaças contra o seu povo. Somos convocados para sermos vigias espirituais, zelando por nossa fé, família e promessas. Zelando por nossa fé, família e promessas. A história de Mardoqueu e Esther nos ensina que a vigilância é um ato de intercessão e fé. Uma postura de prontidão para reconhecer e agir sobre as oportunidades que Deus nos oferece. Adão e Eva foram designados para guardar o Éden, não apenas para cultivar, mas para proteger a sua herança. Da mesma forma, somos chamados para guardar o que Deus nos confiou. A vigilância requer sobriedade e resistência, pois o nosso adversário, o diabo, ronda como um leão, buscando a quem devorar. Devemos resistir firmes na fé, sabendo que Deus está ao nosso lado, sustentando-nos com a sua justiça. Mardoqueu, ao vigiar Esther e interceder por seu povo, exemplifica a importância de estar atento às oportunidades divinas. Ele não perdeu a chance de proteger a sua nação, assim como nós não devemos perder as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. A vigilância nos permite perceber as bênçãos já presentes na nossa vida, aguardando o nosso reconhecimento e ação e também revogando decretos contrários à vontade de Deus. O que ele está falando aqui? Para nós sermos como Esther e Mardoqueu aqui. Vigiar. Estar atento aos decretos que Deus já colocou em nossas mãos. E não revogar mais. Não ficar adiando. Amém? Para nós estarmos atentos. Porque Deus, se colocar alguma coisa na nossa mão, na minha e na sua, temos que partir para cima. Temos que fazer. Senão o que acontece? Ele vai passar para outra pessoa fazer. Amém? Por quê? Porque Deus já nos confiou. Se Ele já colocou essa promessa em nossas mãos, porque Ele confia em nós, em mim e você. E não podemos ficar revogando mais. Temos que nos posicionar para que essas promessas sejam cumpridas. É Ele que está dando o comando, não somos nós. Amém? E as oportunidades virão para nós. Então é isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. E por gentileza, agora quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ensine-me a ser vigilante como Mardoqueu, atento às suas promessas e oportunidades. Dai-me a sabedoria para proteger o que me confiou e a coragem para agir em fé. Que eu possa ser um intercessor fiel, pronto para virar as chaves e mudar decretos em seu nome. Amém. Pode abrir os olhos. Ensinar nós, eu e você, a ser vigilante, como Mardoqueu foi, e atento às suas promessas e oportunidades. Não vamos deixar passar as oportunidades que Deus já colocou em nossas mãos. Vamos confiar com coragem e agir com fé. Dá para nós sabedoria, para nós trabalharmos no que Ele já confiou. Dá-nos sabedoria para nós vigiarmos.
que nós podemos ser intercessor fiel para virar as chaves e mudar decretos em seu nome, no nome dele. Amém? Ele fala para nós lermos aqui Apocalipse 3, verso 11. Fala o que para nós aqui? Apocalipse 3, 11 fala assim: venho sem demora, conversa o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha lá. Vem sem demora, estou com pressa de você, para o seu chamado, para o seu propósito. Começa com o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vai do jeito que está. Não precisa estar perfeito para nós começarmos. Está falando aqui. Conversa o que tens. Fala conforme o seu entendimento. Leva a palavra conforme você entendeu. Não quer perfeição aqui. Para que ninguém tome a tua coroa. Tua coroa é tua. Você vai passar a tua coroa para outro? Se você não fizer, outro vai fazer. E a explicação do versículo é essa. Apocalipse 3, 11. Existe algo que Deus já liberou sobre a sua vida, como na minha também. Uma coroa. O que essa coroa representa? Propósito, autoridade, identidade e destino. Mas também existe uma batalha invisível tentando te fazer abrir mão disso. Jesus faz um alerta direto. Conversa o que tens, ou seja, o que quer dizer isso? Não é tempo de relaxar, é tempo de vigiar. Porque muitas vezes o inimigo não precisa te derrubar, ele só precisa te distrair. Então nosso inimigo está ao nosso redor a todo tempo. Ele não precisa derrubar você, ele pode só ter distração, só te distrair para desviar do foco. Quantos homens começam bem, mas se perdem no meio do caminho? Quantos homens começam bem, mas se perdem no meio do caminho? Uma pergunta. Não foi falta de promessa, porque Deus já colocou a promessa em nossas mãos. Foi falta do quê? Desses homens? Posicionamento. Eles não se posicionaram e se perdem no meio do caminho, porque o inimigo desviou o foco deles. O tema Purim nos ensina algo poderoso. Havia um decreto de morte liberado, mas Deus levantou alguém que se posicionou. Quem que levantou? Mardoqueu e Esther. E o decreto foi revogado. Então nós temos que se levantar e ter posicionamento também, porque Deus já confiou. A coroa já é nossa. O que quer dizer isso hoje? Hoje não é diferente. Talvez existam palavras contrárias liberadas sobre você. Você não vai conseguir. Sua família não tem jeito. Seu chamado acabou. Mas existe um decreto maior. O que Deus já declarou sobre a sua vida. Amém? E aqui está a chave. Você não vence só recebendo promessa. Você vence perseverando o que recebeu. Temos que ser persistente, resiliente na promessa que Deus já nos colocou. Porque ninguém pode parar nós. Nosso inimigo não pode parar. Se você guarda a sua fé, ninguém toma sua coroa. Se você permanece firme, nenhum decreto contrário prevalece. Olha lá. Deus não está perguntando se você começou bem. Ele está olhando se você está decidido a terminar firme. Vai do jeito que está. Começa do jeito que tem que começar. Ele não quer perfeição. Ele quer posicionamento. O que quer dizer isso hoje? É um dia de revogar decretos. Revogar decretos. Não adiar mais.
revogar tudo aquilo que tentou te parar, te enfraquecer e te desviar. Levante-se em posicionamento, guarde a sua fé, proteja a sua identidade, permaneça no propósito, não tem como fugir. Para de ter medo, porque a coroa já foi liberada, para mim e para você. E ninguém pode tomar aquilo que você decide não soltar. Amém? Então é isso. Vamos nos posicionar. Não vamos ficar revogando, não. Vamos reverter o quadro. Amém? E a frase final da nossa devocional é essa. Assuma sua posição para o avanço. Vigiar significa cuidar e proteger. Deus está fazendo o que você não consegue fazer. Olha lá. Vamos nos posicionar. Vamos assumir essa posição. Vamos vigiar, cuidar e proteger. Porque Deus está fazendo o que você não consegue fazer. Olha lá. Tem coisas que a gente não consegue fazer, mas Deus consegue. Porque Deus está conosco. Basta nós alinharmos com Ele, estarmos com Ele. Amém? Então esse é o nosso devocional de hoje, dia 4 de maio. Quero que você tenha um dia produtivo, um dia abençoado. Quero que Ele proteja você e sua família com a armadura que Ele já nos deu. Que revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, com essa armadura. E blinda você com o sangue dele. Você e sua família, para que nenhum mal possa adentrar em você e em sua família. Amém? Fui.